Teatro. A peça O Cão que Sonhava Lobos traz uma história contada pelo ponto de vista de um cachorro. Ele carrega as contradições entre o instinto herdado dos lobos e a domesticação, e traz também valores importantes como a fidelidade e a generosidade. E essa história é contada e cantada no palco pelo Samir Murad, que além de atuar, escreveu a peça e é um dos compositores das músicas. Vamos saber mais conversando com o Samir, que está na linha com a gente. Boa tarde, Samir, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Prazer recebê-lo aqui, tudo ótimo, Bom melhor mesmo. agora. E Samir, conta pra gente como nasceu a ideia de criar esse espetáculo sob o ponto de vista de um cachorro. Pois é, então, esse solo, na verdade, é parte de uma pesquisa que eu faço sobre os mitos, né? E eu resolvi pesquisar a mitologia do cão, até porque é um animal muito próximo da gente. O cão praticamente é uma extensão da família do homem, não é de hoje, cada vez mais, né? Então eu me interessei por me debrucei sobre esse signo, sobre esse mito, né? E comecei a destrinchar, fui na genealogia dele, fui até o lobo, né? E eu falei, meu Deus do céu, é uma história tão rica, né? O cão é um animal com uma psicologia tão rica em função dessa convivência que ele tem com o homem, que a gente pode ver muitos aspectos. O cão vira-lata, ele tem um perfil. O cão que é domesticado, que vive dentro de um apartamento, ele tem outro perfil, né? O cão solto numa fazenda tem outro perfil. Cada cão ele tem uma forma de se adaptar ao mundo do homem, né? E aí eu pensei em descrever essas questões sobre esses mitos do cão que falam da generosidade, da fidelidade, da justiça, vários atributos tão pertinentes ao nosso mundo, né, ao nosso mundo humano, que fazem parte simbolicamente do cão, e que eu resolvi trazer e contar essa historinha do ponto de vista do cachorro. Como é que o cachorro vê esse mundo dos homens a partir dessa herança tão misturada que ele tem de um animal selvagem, porque ele veio do lobo, né? E que é um animal que tem uma outra estrutura, embora ele seja gregário, embora ele viva em sociedade, é um animal livre, né? Selvagem do ponto de vista de que ele caça para poder comer, e o cão perdeu um pouco essas características, mas ele traz essas características dentro dele. Então é muito curioso você observar que o cão de hoje, ele tem essas características latentes, incipientes, mas que ao mesmo tempo ele não as demonstra em função dessa domesticação que aconteceu nos últimos 20 mil anos, que é uma história comprida, né, que vem lá do homem das cavernas. E aí, como é esse conflito dentro desse ser que a gente conhece tão pouco, né? Se você levar em conta que todas as raças que existem hoje em dia, principalmente as raças menores, as raças mais domesticadas mesmo, elas são todas frutos de uma fábrica que o homem fez, misturando essas raças, né? Quer dizer, o cão original ele ficou lá para trás, mas eles trazem essa herança. Então eu coloquei isso na boca de um cãozinho, né, que se mistura com o lobo, que se mistura com alguns outros personagens que ajudam a contar essa história. E que, na verdade, esse cão está em busca de uma identidade, ele está em busca de saber quem ele é. Então, essa busca dessa identidade, ele esbarra em algumas questões também do homem, né, da criança, do adulto, assim, o que eu estou fazendo nesse mundo, por que eu faço o que eu faço, eu gosto do que eu faço, eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo, eu estou feliz dentro da minha família, eu estou feliz dentro do meu grupo social. Enfim, que inquietações que a gente tenta levantar no momento que eu acho que essas reflexões são muito ricas, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista, enfim, antropológico, onde esse espetáculo surgiu, né? Então é um infantil que, na verdade, pelo que eu tenho visto, a gente está na nossa segunda temporada, o que eu tenho percebido é que é um espetáculo que, felizmente, agrada também muito aos adultos, né? Os adultos saem com essa sensação de que também foram tocados de alguma forma, né? Claro. E isso é muito gratificante para mim como ator, como artista de teatro, né? E Samir, e tão interessante quanto essa história, né, que você conta, é a maneira como você conta, né, com o teatro artesanal, usando uns recursos mais simples, mas de grande efeito, né? Como você foi escolhendo aí esses recursos para criar essa narrativa?
Pois é, esses recursos eles foram criados muito a partir também dessa minha pesquisa que eu já venho desenvolvendo há bastante tempo, porque esse, na verdade, é o primeiro solo infantil, mas eu já tenho 2 solos adultos, né, que já vêm desde o início desse milênio, né, de 2001, depois um outro em 2008, sempre nessa linha da busca da mitologia e sempre prezando por privilegiar o ator, né, com seus recursos mais, digamos assim, essenciais dentro da cena. Então não existem muitos recursos tecnológicos, não existem... claro que existe um cenário, existe uma luz, existe uma música, mas é tudo muito essencial, é tudo muito em função de privilegiar a figura do ator. Então, para contar essa história, eu, como ator, me transfiguro nesses outros personagens. A gente resgata muito algumas heranças muito antigas, né? Tão antigas quanto essa arqueologia do lobo primitivo, do teatro essencial, né? Da contação de histórias, do xamanismo, onde o religioso se transforma num ator para poder contar a história da sua tribo, da sua civilização, da sua tradição, culturas que a gente pega de outros povos, né? Inclusive o próprio indígena brasileiro, ele tem isso. Mas a gente sempre faz uma pesquisa muito ampla do teatro oriental, onde o cara coloca um pano assim e fala, isso aqui é uma nuvem. E aí você viaja naquela história que ele está contando, acreditando que aquele pano é uma nuvem, que aquele pano daqui a pouco vai se transformar numa outra coisa. Então, a nossa história, ela tem alguns instrumentos de percussão muito simples que eu coloco para pontuar, né? Por exemplo, estamos numa fazenda e tem um apito que lembra assim, um pouco a lua, que lembra um pouco uma noite estrelada, né? Então é muito trabalho corporal para poder compor os diferentes personagens, inclusive o cão, né? Um trabalho que tem um rigor corporal muito grande nesse sentido. Alguns elementos cênicos, como esses que eu falei, o pano, o cenário, que é muito simbólico também, ele funciona como um elemento onde o ator contracena com alguns elementos do cenário, quer dizer, o cenário vira adereço, o adereço vira figurino, o figurino vira cenário. Então tem essa linguagem que sempre em função da contação, né? A própria música também, a gente a música dialoga com a cena, né? Quer dizer, não é um musical, embora ele tenha músicas cantadas. Eu canto 4 músicas ao longo do espetáculo, né? Sempre tentando, através dessas músicas, ilustrar principalmente essas passagens que eu falei aqui da evolução do lobo para o cão, né? E tem a história do lobobão, que é esse cão numa crise existencial, porque ele foi expulso da fazenda onde ele morava com a família, porque ele resolveu salvar um lobo. Então, para um cão salvar um lobo é uma coisa que ficou meio na contramão. O patrão não admitiu isso e expulsou ele da fazenda, né? Ontem eu estava vendo um programa na televisão sobre os cães abandonados na cidade, os cães que os donos mudam de ideia de ter e colocam os cães soltos, e o cão fica sem saber o que fazer, até que ele é recolhido por uma instituição. Então, o cãozinho, ele tem essa riqueza, né? E a gente coloca esse cão em busca da sua identidade, até que ele vai descobrir que ele é um cão especial, que de alguma forma o destino colocou naquela posição para que ele também tivesse essa percepção de uma outra dimensão e se descobrir um contador de histórias. Então é uma metáfora também para falar do artista na sociedade, né? Do artista, quanto mais nesse momento tão crítico que a gente vive, onde a arte não ocupa um espaço privilegiado na nossa sociedade, né? E assim, colocar um pouco essa questão, qual é a importância do artista, né? Se o artista tem a importância para ele de contar a história, para quem que ele precisa contar? Quem são os ouvintes desse artista hoje em dia na nossa sociedade, dentro desse contexto tão pouco sensível que a gente vive, né? Onde outras coisas muito mais, aparentemente mais importantes, têm privilégios, né? Todo mundo está lutando para sobreviver, todo mundo está correndo atrás do prejuízo aí nesse momento crítico de política que a gente vive, mas o teatro continua tendo a sua importância. E a gente tenta, através dessa história do cãozinho, mostrar também a resistência do cão, né,
como uma metáfora da resistência do artista nesse momento tão difícil. Tão complicado, né? Muito bem, muitas questões. Mas então a que a gente gente conta com alegria, a gente conta com alegria, conta com entusiasmo, não tem nenhum bode, não. Porque o cão tem esse... Sim, tá. Tem um filósofo chamado Deleuze, que ele tem um artigo sobre o vira-lata, e ele fala que o cão da rua é um grande resistente, né? Porque ele cava ali o buraquinho dele, ele vive dentro do que lhe é possível viver, porque ele não tem outra opção, ninguém quer adotar aquele cão, então ele é um grande sobrevivente social, né? Muito mais lúcido do que muita gente tá por aí, muitas né? lições, então, muitas lições que a gente aprende com os cães. É por aí, gente, por então, aí. E essas lições a gente vai poder conferir, então, no espetáculo O Cão que Sonhava Lobos, que está em cartaz no Teatro Glauci Rocha, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, ali 179, pertinho ali do metrô da Carioca, aos sábados e domingos, às 4 da tarde. Ingressos a R$20 inteira, R$10 a meia entrada, com o Samir Murad. Samir, muito obrigado pela entrevista com a gente, parabéns pelo sucesso do espetáculo e muito mais sucesso. Poxa, muito obrigado, eu estou esperando você e todos os ouvintes lá nesse horário que você falou aí, até o dia 30 de julho, lá em frente ao metrô da Carioca. É isso aí, obrigado, Samir. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, uma ótima tarde.